Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje falaremos sobre a Palavra de Deus, sobre o livro das ovelhas. Falaremos também sobre todo esse envolvimento, tudo que envolve a Palavra de Deus, tudo que envolve a Bíblia, né? Então, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, assiste o vídeo até o final, né? Eu falei para você compartilhar esse vídeo. Acho que é uma coisa mais importante que você pode fazer hoje para o canal, além de assistir até o final, porque você não só se ajuda, mas também me ajuda com o engajamento dos vídeos, mas também passando para outras pessoas. Então você vai conversar com uma pessoa, alguém, fala assim: "Oh, tem um vídeo aqui, posso te indicar um vídeo para você ver ou um canal para você se inscrever?" E se inscreve lá, não custa nada, né? Pede para a pessoa se inscrever também no meu canal para que cada vez mais outros inscritos possam, para que ele possa recebendo o conteúdo também lá na casa dele, na vida dele também, que ele possa ir aprofundando um pouco mais. São conteúdos leves, eu acho que a gente está indo bem devagar naquilo que o catecismo propõe, e é algo que é divertido, no sentido de ser agradável, no sentido de ser bem mais destrinchado. Esse era o ideal que eu tive desde o início, né? É fazer essa coisa bem devagar, bem lenta, nada de ser um conteúdo denso, com muitas analogias, com sempre uma visão diferente e principalmente uma visão espiritual daquilo que é a Igreja Católica, daquilo que a Igreja Católica ensina. Então vamos para o nosso resumo, né? Hoje falaremos sobre a Sagrada Escritura. Falamos sobre a Sagrada Tradição, falamos sobre a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Hoje nós vamos falar sobre essa terceira coluna que é baseada, que ela surge da tradição e do magistério, né? Magistério, que é toda a Igreja Católica, o clero, e a tradição é toda a vivência do clero, a vivência da Igreja Católica, a vivência dos discípulos. Os parágrafos estão do 101 até o 141, certo? Hoje falaremos sobre Cristo, que é a palavra única, essa inspiração e a verdade da Sagrada Escritura, o Espírito Santo como intérprete da Sagrada Escritura, o cânon das Escrituras e a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Começando então a nossa primeira parte do, da, dessa catequese, falaremos sobre a linguagem de Deus e a linguagem do homem. O que é isso? Deus ele tem uma linguagem com cada um de nós, mas ele deu uma linguagem própria. Ele tem uma linguagem própria para ele. Assim como, por exemplo, alguns animais, as baleias têm a sua própria linguagem, o homem tem a sua própria linguagem, os bem-te-vis, o beija-flor, todo animal ele tem a sua linguagem, né? Então, a gente percebe o seguinte: todo animal tem a sua linguagem. Se todo animal tem a sua linguagem, Deus também tem a sua linguagem. Mas ele não utiliza da sua linguagem para falar ao homem. Ele utiliza da linguagem do homem para falar ao homem. Deus não se utiliza da linguagem divina, mas da linguagem humana para se revelar ao homem. As palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornaram-se semelhante à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Eterno Pai se assemelhou aos homens, assumindo a carne da debilidade humana. Isso está lá na Constituição Dogmática Dei Verbum, ok? Sendo Deus, usa de meios humanos para se comunicar com o homem. Deus se abaixa até o homem. Sabe quando o pedagogo ou psicólogo ele fala assim: olha, para você conversar com uma criança, você tem que abaixar no olho dela e olhar no olhar dela para que ela possa entender, para que ela possa se sentir acolhida. É isso que Deus faz conosco. Ele abaixa na nossa miséria, na nossa indignidade, nos nossos limites para falar até nós. Deus aprende, Deus assume uma carne para si, Deus assume uma linguagem para si para falar para o homem. O grande pastor chama as ovelhas na linguagem das ovelhas, que é balindo, e não falando, que é a linguagem do pastor.
A Escritura se resume a uma palavra. Que palavra é essa? A palavra é o Verbo de Deus, e o Verbo de Deus é Jesus. Então, o nome que está acima de todo nome, incluindo os nomes que são revelados do próprio Deus, né? Todo nome que não só se assemelha às criaturas, mas também ao próprio Criador, nome que está acima de todo nome é Jesus. Então, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é envolvida pela pessoa divina e humana de Jesus Cristo. Deus tem apenas um discurso, seu verbo, que é Deus e está junto de Deus e não está sujeito ao tempo, por isso não necessita de sílabas. O que quer dizer isso? Só existe um discurso. Esse discurso é o verbo de Deus. Esse discurso que é o verbo de Deus, que é o discurso de Deus, né? Que é a ação de Deus, verbo é uma ação, que essa ação de Deus na vida do ser humano é justamente o próprio Jesus. Importante lembrar que toda a Bíblia é palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. O que quer dizer isso? Quer dizer que é só a gente olhar para começo de conversa, a gente pode olhar a passagem anterior. Tudo que o Papa fala hoje é palavra de Deus. Principalmente aquelas coisas quando ele diz algo na cátedra de Pedro, né? Ele fala, é infalível isso. Por quê? Porque é algo que vem de Deus. Então, quando ele declara alguém santo, essa pessoa está no céu. Essa pessoa está no céu. A prova viva é justamente aquilo que Deus fala, aquilo que Jesus fala. O que ligares na terra será desligado, será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Então, a própria autoridade de Cristo dada aos homens revela isso. Então, nós sabemos, então, que a palavra de Deus, ela está na Bíblia, mas nem toda não toda a palavra de Deus está na Bíblia. Então, a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus, sim, do início ao fim. Mas não quer dizer que aquilo que Deus fala no seu coração, por exemplo, não é palavra de Deus. Entende? Então, a gente precisa ter isso em mente. A palavra e o corpo. Próxima etapa. A igreja venera as escrituras assim como o corpo do Senhor e distribui aos fiéis ambas, a mesa da palavra e a mesa eucarística, a mesa da Eucaristia. As ovelhas têm dois alimentos, a palavra que ela escuta do pastor e a pastagem, ou seja, o alimento que ela come, que é o próprio Senhor, que é o próprio corpo do Senhor, que nós nos alimentamos. Então, esse corpo humano que se faz humano, que Jesus assume para si, também ele assume uma linguagem. Deus no Antigo Testamento, até antes, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, ele assume uma linguagem para si. Ele assume essa linguagem para si, essa linguagem humana. A palavra de Deus também é força e alimento e força. A igreja recebe da Escritura não somente uma palavra humana, mas uma palavra divina. Então essa palavra não é somente humana, mas é divina. É Deus conversando com o homem. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai se resumir justamente nessa conversa. É um diálogo entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Então, Deus ele vai se revelando, Deus ele vai se assimilando. E também a Bíblia ela não é só um diálogo entre Deus e o homem, mas também aquilo que Deus vai permitindo, aquilo que Deus vai exigindo do homem, aquilo que o homem também vai dando como resposta. Então, por isso a gente vê muitas situações onde hoje a gente não concorda, hoje a gente não aceita. Fala assim, que absurdo, como é que pode uma coisa tão pesada acontecer isso, acontecer antigamente? Justamente porque é o que Jesus fala, né? Jesus, quando ele vai explicar por que era aceito o divórcio antigamente, hoje você não está aceitando. Porque os seus corações eram duros. Então, outras coisas também eram permitidas no Antigo Testamento, porque o coração do ser humano era duro. Você pode perceber aí que as pessoas elas vão evoluindo, né? E graças a Deus as pessoas vão evoluindo. Então, com essa evolução, as pessoas vão amolecendo um pouco mais o coração. Hoje a gente pode pensar, né? Se você for pensar o seguinte, antes da Igreja Católica, a mulher
era praticamente um objeto, no sentido de dar prazer ao homem, no sentido de dar filhos ao homem, no sentido de serviço ali. Mas a igreja, ela eleva a mulher a um grau de honra, né? E justamente isso, se você for olhar os romanos, como os romanos funcionavam, eles tratavam a mulher como próprio objeto, como própria propriedade. Um marido usava, lidava com a esposa como se fosse ela a sua propriedade. E não é isso que a Igreja Católica ela vai ensinar. Então, a dignidade do ser humano vai evoluindo. Continuando, então, palavra que vem do grande pastor dá força para as ovelhas. A segunda parte é a inspiração e verdade da Sagrada Escritura, que está nos parágrafos 105 a 108. O autor é quem dita e não quem redige. Então nós temos aqui dois exemplos. Santo Tomás de Aquino, ele dizia o seguinte: o que acontecia com Santo Tomás de Aquino? Porque Santo Tomás de Aquino escreveu vários livros. Mas o que ele fazia? Ele ia ditando para os escrivãos, ele ia ditando para os escrivãos, e os escrivãos iam redigindo. Então, enquanto ele redigia o trecho que ele falou, ele passava para o próximo escrivão e redigia. Sabe quando aquela pessoa que joga xadrez, e ela joga, tem um cara que é muito bom, né? Normalmente um chinês, alguma coisa assim, um cara muito, muito crânio, cabeça demais, e aí ele joga, faz uma jogada com o outro, enquanto o outro tá pensando, ele passa pro outro. Enquanto o outro tá pensando, ele passa pro outro. Já viu esses vídeos assim, né? Até mesmo seriados, alguma coisa assim. São Tomás de Aquino ele fazia isso, só que com livros. Ele passava o que a pessoa queria escrever, enquanto ele demorava, quando ele terminava escrevendo, ele passava para outro. Ele ia passando para outro até chegar no quarto, ali no primeiro de novo, e ele continuava aquilo que eles. E isso é lembrando de tudo. Isso é lembrando de tudo. Então, não quer dizer que uma pessoa escreveu à mão e a Suma Teológica não é de Santo Tomás de Aquino. Entendeu? No Santo Tomás de Aquino não precisou escrever à mão para não dizer que o autor é ele. Bom? E outra coisa também os apóstolos, porque muitos apóstolos eles eram analfabetos. Sendo analfabetos, eles ditavam para outras pessoas e essas outras pessoas elas escreviam. Mas a gente não fala que os escritos desses, principalmente dos analfabetos, né? Por exemplo, a epístola de Pedro, que era analfabeto, que não sabia escrever. Eu acredito que São João também era analfabeto e não sabia escrever, precisava de um escrivão para ele, né? E aí eles têm essa dinâmica. Então, essa dinâmica também ela acontece na Bíblia. Ou seja, as pessoas que sim que escrevem os salmos ali são de Davi e tudo mais, tal, ou o Gênesis, ou sei lá, qualquer um tem um autor, tem um escrivão humano, sim, mas também tem um autor divino, aquele que inspira, aquele que sopra o conteúdo nos ouvidos, no coração do, do escrivão, correto? Mas nesse caso, o escrivão é que recebe o nome, mas a gente sabe que o autor é Deus. E é um trabalho em conjunto, então a Bíblia é um trabalho em conjunto. É o Espírito Santo que inspirou toda a escritura que foi confiada à igreja. E esse trabalho em conjunto, ele é Antigo e Novo Testamento. Uma analogia, principalmente para os pais aí, para nós entendermos uma coisa que é interessante. O Antigo Testamento, ele é um convite de Deus ao respeito. Ele é um convite de Deus ao respeito. E o Novo Testamento é um convite de Deus ao amor. Não que não exista passagens onde Deus chama o homem a amar no Antigo Testamento, mas é como se fosse um amor forçado. Você é obrigado a fazer isso. Ou seja, de certa forma, é Deus chamando o homem a respeitar Deus, a respeitar o outro, a respeitar as situações, né? E você pode olhar assim para os pais. Pai e mãe têm que exigir respeito. Quando é criança, tem que exigir respeito, porque quando cresce, esse respeito ele se transforma em amor. Mas quando o pai e a mãe exige que o filho ame sem respeito, esse amor se transforma em indiferença, em ódio, em egoísmo, em rancor no futuro, porque foi obrigado, porque ele foi obrigado a amar, porque o filho foi obrigado a amar. Faça essa experiência com seu filho. Ao invés de exigir amor, exija respeito.
vai ver que o seu filho vai te amar quando crescer muito mais, mas muito mais mesmo, muito mais mesmo. E será um amor com base, porque a base do amor é o respeito. Sem respeito, nada resolve. Então, Deus sabendo disso, ele ele faz primeiro, ele inspira primeiro o Antigo Testamento para depois inspirar o Novo Testamento. O Espírito Santo no coração de algumas ovelhas inspiraram elas a escreverem e dizerem verdades do coração de Deus. Amém? Tá. Daquilo que a gente já falou aqui. Enquanto isso vai dando tempo para você pensar sobre tudo aquilo que nós dizemos. Agora vamos para a terceira parte. Terceira parte, então, vai falar sobre o Espírito Santo, que além de ser o inspirador, é também o intérprete. Ou seja, para escrever, as pessoas precisaram do Espírito Santo. Para ler, as pessoas também vão precisar do Espírito Santo. E o que observar? O Espírito Santo precisa. O que nós precisamos, junto com o Espírito Santo, observar? Deus fala ao homem à maneira dos homens. Nós já vimos isso. A linguagem de Deus que Deus usa na palavra de Deus é a linguagem do homem, não a linguagem divina. Então nós precisamos entender o que os autores realmente quiseram dizer e o que Deus quis dizer. É preciso ter em conta, então, o período, a cultura, os gêneros literários. Então, existem gêneros literários que são diferentes. Os salmos são canções. O Cântico dos Cânticos é um poema cheio de analogias. E a gente acha que ele é erótico. As pessoas acham que ele é erótico. Ele não tem nada de erótico. Na verdade, assim, ele aparenta ser erótico, mas ele é de uma profundidade, uma beleza, de uma riqueza muito. Se você quiser saber um pouquinho mais, leia A Noite Escura de São João da Cruz, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui a respeito do Cântico dos Cânticos. Continuando aqui, então existem vários e vários gêneros literários na Bíblia. Modos também de sentir, de falar, de narrar, ou seja, pode pegar a mesma história, duas pessoas contando a mesma história, elas vão contar a história de forma diferente. Tem gente que sabe contar mais, tem gente que é mais detalhado, mais detalhista, tem gente que é menos detalhista. Se você pega dois autores, por exemplo, C.S. Lewis e Tolkien, ou sei lá, qualquer outro autor aí, Machado de Assis, por exemplo, eles escrevem cada um da sua maneira, diferentes, né? Então, mesmo podem até viver na mesma época, mas a cultura também é diferente, as formas. Então, tudo é diferente. Se isso aqui é diferente, imagina na Bíblia. Demorou anos e anos para ser escrita. Anos e anos para ser escrita. Acabou minha luz aqui, peraí só um pouquinho. Continuando, então. Isso. Então, nós temos vários gêneros literários. Podem ser. Então, nós temos vários gêneros literários que nós podemos entender, porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos, em textos históricos de várias índoles, ou proféticos, ou poéticos, ou de outros gêneros de expressão, diz a Constituição Dogmática Dei Verbum. E também o que Deus queria, além de ver o que o autor, né, o que o escritor disse, o que o escrivão disse, também o que Deus queria manifestar pelas palavras daquele autor, pelas palavras dos autores. Sem a inspiração do Espírito Santo, a escritura seria morta. Por que a Bíblia ela é algo tão próximo e tão íntimo, né, e tão vivente, vivo, de cada, sei lá, de cada 10 citações, de cada 10 citações que você vê na internet, alguma coisa assim, pelo menos 2, 3, sei lá, talvez mais, é da Bíblia. Que quer dizer, de tantos livros que existem no mundo, a Bíblia é o mais citado, né? Por isso é necessário levar em consideração 3 coisas em relação a Deus. Prestar atenção ao conteúdo e à unidade, ou seja, ver o todo. Não ler um parágrafo, um versículo só e tirar aquilo de contexto. Precisa ser colocado no contexto geral, não só do contexto escrito, mas também no contexto da Bíblia. Então, o que a Bíblia fala de uma coisa se soma ao que a Bíblia fala no outro, e também a Escritura é una. Outra coisa também que precisa ser levada em conta é ler as Escrituras na tradição da igreja. Ou seja, o que a igreja fala em relação àquele versículo específico, né? E a igreja ela sempre vai apontar para outros versículos específicos. A igreja é o coração, então é do coração da igreja
e vai mostrar, sair o discernimento. A igreja conserva essa memória viva da palavra de Deus. E também estar atento às analogias da fé, a uma coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. A Bíblia é uma obra feita por duas cabeças ou por duas mãos, e essas realidades devem ser consideradas, devem ser levadas em consideração, e as ovelhas precisam de atenção. Por fim, os sentidos da Escritura. O que seriam esses sentidos da Escritura para nós finalizarmos essa terceira parte aqui? Existem esses dois sentidos da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual. E os sentidos espirituais, o sentido espiritual, ele é dividido em três. Então nós temos a letra, que é o literal, a alegoria, o moral e o anagógico. Nós vamos ver um por um desses quatro sentidos. Um sentido que é no sentido literal e três sentidos que são no sentido espiritual, que é o alegórico, o moral e o anagógico. Sentido literal, como o próprio nome diz, é aquilo que está na letra. Então, Jesus falou assim, olha, Jesus não, tá ali na Bíblia, eles passaram o Mar Vermelho. O que acontece? A gente sabe que existe o Mar Vermelho, a gente sabe que eles estavam indo do Egito para a Terra Prometida, e no meio do caminho tinha o Mar Vermelho. Eles podiam andar um pouco mais? Sim, Deus quis que eles andassem ali, passaram pelo Mar Vermelho, e porque ele queria realizar esse milagre. Então, ele é simples. Atravessaram o Mar Vermelho. Pronto. É esse o anagógico, o literal. Agora, sentido espiritual, que são três. O alegórico, o moral e o anagógico. Os textos, as realidades e os acontecimentos podem ser sinais. Existem os sinais, então, sentidos alegóricos, que é a compreensão profunda, reconhecendo o seu significado em Cristo. E aqui, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, ela pode ser levada em consideração também semelhante à travessia de Jesus da morte para a vida. Ou seja, o Egito é sempre esse símbolo da morte, né, na Bíblia. Bom, vai que esse vídeo chega nos egípcios, alguma coisa assim, não é, na Bíblia, o Egito de antigamente era considerado como a morte, como um lugar de escravidão. Então Jesus tira da escravidão as pessoas, Jesus tira das almas da escravidão, do pecado, para a liberdade da terra prometida. O sentido moral é aquele sentido que a palavra de Deus ela está nos remetendo a viver. Ou seja, aquilo que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, o que eu preciso mudar na minha vida. Os acontecimentos referidos na Escritura podem nos conduzir a um comportamento justo. Foram escritos para a nossa instrução. Então, aquela passagem, por exemplo, do Mar Vermelho pode ser levada em consideração. Eu preciso sair da situação de morte, porque Jesus morreu por mim, e eu preciso sair dessa situação de morte. E o anagógico, a palavra estranha, né, difícil conhecida, pouco conhecida, mas que ela é nada mais do que aquelas realidades que nos levam para frente, ou que nos levam a contemplar o celeste ou o eterno na nossa vida. Então, o anagógico, ele me remete ao eterno, me remete àquilo que eu vou viver. Então, essa terra prometida, onde eles passam, a passagem do Mar Vermelho, também ela pode ser considerada a nossa morte e na entrada da glória também. Aí existe um poeminha que está aqui de azul que diz o seguinte: a letra ensina-te os fatos passados, a alegoria, o que deves crer, a moral, o que deves fazer e a anagogia, para onde deves tender. Santo Agostinho vai dizer: quanto a mim, não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Cada sentido que as Escrituras sinalizam são necessários para a cura e salvação das ovelhas. Amém? Conseguiram entender, então, esse trecho aqui? É muito importante nós entender. E justamente esse trecho aqui é onde vai inspirar a Lectio Divina, que nós já falamos sobre isso nesse canal aqui, né? Que são três formas, que são quatro etapas que nós vivemos a Lectio Divina, e é justamente algo que nós podemos meditar, uma forma que nós podemos meditar a palavra de Deus. Ver primeiro a leitura, ou seja, o literal, depois ver aquilo que Deus fala, que é o alegórico, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revela ali, o que está escondido ali de Deus.
depois o moral, aquilo que nós fazemos, e por fim também o anagógico, que é aquilo que remete a nós a um estado superior de contemplação. Esse estado superior de contemplação, certo? Quarta parte agora, o cânon das escrituras. O cânon das escrituras, então, ele foi escrito, né? Foi assim, os livros foram escritos, a Bíblia, o próprio nome da palavra de Deus, Bíblia, né? O próprio nome da Bíblia é justamente isso, é coleção de livros. É coleção de livros. Tava passando uma moto aqui, eu esperei ela passar. Se vocês escutaram aí, era para ela escutar, eu escutar ela primeiro, depois eu. Vamos continuando, então. A tradição apostólica ela discerniu quais escritos contariam na lista dos livros sagrados, que é o cânon das escrituras. Então, a Bíblia, ela tinha vários livros, eram livros separados. Nem eram livros, na verdade. Eram rolos, né? A pessoa escrevia em rolos, como se fosse não um rolo de papel higiênico, mas como enrolado como se fosse o papel do papel higiênico, né? Ou do folha de toalha, alguma coisa assim que você entenda ali. E aí ele ia colando, então, essas partes ali e acrescentando ao rolo ali, até ele chegar no final do livro dele ali. Mas a igreja que ela vai organizar dessa forma, que o livro, como nós temos dessa forma aqui, livros de todas as formas como você vê hoje, assim, ele é organizado pela Igreja Católica. Você sabia disso? A forma como ao invés de ser a forma como é digitado por página, escrito por páginas ou organizado por páginas, a Igreja Católica que fez. Você sabia disso? Não sabia disso, né? Isso aqui é coisa que a gente vai pegando nos detalhes, assim, a gente vai percebendo que foi a própria inspiração, que foi a própria inspiração do Senhor naquele sentido de usar essa organização, certo? E aí nós temos, então, 46 livros no Antigo Testamento, ou 45 se nós considerarmos Jeremias e Lamentações como um só livro, então 46 ou 45, e são todos esses aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, blá, 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 até chegar em Malaquias, passando por Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Daniel, Joel, Amós e tudo mais, esses aqui. E 27 livros do Novo Testamento, que são os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas Paulinas, que é de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Carta a Timóteo, Tito, Filemon e um adendo aqui para dizer que Hebreus pode ou não ser de São Paulo. A gente não tem. Ninguém tem certeza se é de São Paulo ou não, mas alguns atribuem a ele, outros não. E também temos o restante das epístolas que são dos apóstolos, Tiago, Pedro, João e Judas, e por fim o Apocalipse de João, certo? Como diria o padre Paulo Ricardo, a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo. Então, se você acha que a Bíblia foi organizada e Deus organizou ela, não foi. Foram os homens que organizaram, sim. Foram os homens que organizaram, mas organizaram também inspirados pelo Espírito Santo também. Então, da mesma forma que a Bíblia foi inspirada na sua escritura, na sua redição, né, na sua edição, também foi considerada na sua organização inspirada pelo Espírito Santo. É preciso que as ovelhas levem em consideração os fatos históricos, o que estava ao alcance de cada pessoa durante a história de produção da Sagrada Escritura. Então, pensa o seguinte, só para pensar o seguinte, quando que foi criada a imprensa? Ou seja, a possibilidade de fazer livros em massa. Quando foi criada a imprensa? Lá por volta de 1400, 1500, né? E aí, deixa eu te perguntar, como que essa organização, né? Ou melhor dizendo, como é que foi passada para frente a Bíblia? Você sabe? Pois é, eram pessoas que escreviam à mão, pessoas que estavam interessadas e viviam para aquilo e morriam para aquilo. Às vezes escreviam 2, 3 Bíblias na sua vida. Olha, 2, 3 Bíblias por dia. Ele tinha que ler e redigir e passar para frente. Ou seja, é um trabalho assim extremamente meticuloso. A Bíblia é gigante, né? Você já percebeu isso? A Bíblia é gigante e era escrito à mão. Aí pegava esse lugar. Então não era qualquer pessoa que tinha acesso, porque
eram só para pessoas que estavam ali mais envolvidas. E essas pessoas liam e passavam para frente. Eu tô lutando aqui com a luz, né? Eu acho que eu vou continuar dessa forma aqui, né? Vocês estão me vendo aí, depois a hora que voltar para outra parte aqui, eu continuo sem luz aqui, tá bom? Continuando então, o Antigo Testamento, ele vai dizer o seguinte, né? Que o catecismo ele vai dizer sobre o Antigo Testamento? Ele vai dizer assim: não pode ser dispensado, pois a antiga aliança não foi revogada. Quem rejeita o Antigo Testamento cai na heresia do marcionismo. Prepara o advento, ou seja, o advento de Cristo. O Antigo Testamento ele prepara a vinda de Cristo para nossa vida. Não somente de uma forma espiritual, mas também ali vai mostrando a preparação da genealogia, dos acontecimentos, dos profetas que vão dizendo, vão falando sobre essa vinda do Messias, vinda do Cristo que irá nos libertar. E as pessoas não entendem que é libertar do pecado. Apresentam coisas imperfeitas, mas dão testemunho do amor e da pedagogia de Deus. Então, é aquilo que eu disse, né? Existe coisas imperfeitas ali no Antigo Testamento, como existem também coisas imperfeitas no Novo Testamento, no sentido de atitudes por conta da cultura, por conta das pessoas que fazem ali, né? Por exemplo, São Paulo, Saulo, né, antigamente, ia sair matando pessoas por expressar uma fé, né? Hoje seria inadmissível isso, né? Aí, só que engraçado que acontece. Triste, engraçado não. Triste porque acontece, né? E é com um grupo específico, sabe? Um grupo de pessoas que se denominam cristãos. Mas aí essas minorias não lutam com as. Aí os cristãos podem morrer. As outras minorias não. Mas a gente vai entrar nessa onda, vamos continuar no catecismo aqui. O Antigo Testamento está sempre apontando para o Novo, do qual o Cordeiro é o centro e prefigura os fatos do Novo. Então, o Antigo Testamento, ele é esse que aponta para o Novo Testamento. Ele é esse que aponta para o Novo Testamento. E nós temos também o Novo Testamento. Como que apresenta-se o Novo Testamento? O que Jesus Cristo é o centro desse Novo Testamento. Podemos distinguir 3 etapas do Evangelho e os Evangelhos têm lugar especial nos nossos corações. Então, ele se apresenta de uma forma definitiva e eminente. A palavra de Deus apresenta-se e manifesta seu poder de uma forma definitiva e eminente no Novo Testamento. No Novo Testamento, então, existe a mais elevada mensagem que as ovelhas podem ouvir. Então, toda mensagem que existe na Bíblia, se ela não está coerente com o Novo Testamento e, de forma particular, com o centro do Novo Testamento, que é os Evangelhos, que nós vamos ver aqui mais para frente, né? O centro, o coração da palavra de Deus é justamente o Evangelho, os Evangelhos, os 4 Evangelhos. E onde Jesus é o centro, onde nós vemos os atos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a paixão e a morte de Jesus e a ressurreição também, e os primórdios da igreja e a ação do Espírito Santo, sob a ação do Espírito Santo. Os evangelhos, então, são esse coração das escrituras e o testemunho da vida da doutrina do verbo encarnado. Tudo que as ovelhas precisam saber sobre Jesus está ali. Então, o que não está em coerência com os evangelhos e principalmente, aliás, com o Novo Testamento e principalmente com os evangelhos, deve ser descartado, mesmo que esteja na palavra de Deus, mesmo que esteja no Antigo Testamento, porque o que baseia-se ali principalmente é o evangelho. Bom, podemos distinguir 3 etapas dos evangelhos: a vida e os ensinamentos de Cristo, a primeira etapa; a tradição, ou seja, a transmissão adiante de forma oral; e, por fim, os evangelhos escritos. Correto? A vida e os ensinamentos de Cristo, a igreja sustenta firmemente que os 4 evangelhos transmitem. Isso são as 3 etapas do evangelho, né? As etapas dos ensinamentos de Jesus, a transmissão oral e os evangelhos escritos, né? Então, ou seja, primeiro houve a vivência,
ali, se viveu que seria escrito nos evangelhos, depois se passou para frente oralmente, a segunda etapa dos evangelhos, aquilo que foi passado oralmente, e aí essa etapa de passar para frente oralmente começa a acrescentar também ali as outras cartas dos evangelhos, e depois aqui, nós temos aqui então, os apóstolos transmitiam aos seus ouvintes as coisas que Jesus falava. Eles percebendo que isso necessitaria de deixar um legado, né? Eles começam a escrever, os autores escrevem. Então ali Mateus e João vão escrever o que viram, Lucas e Marcos vão escrever o que ouviram, certo? Os autores sagrados escreveram os quatro evangelhos, sempre a maneira de comunicar-nos coisas verdadeiras e sinceras acerca de Jesus. O evangelho tem lugar especial nos nossos corações, porque ele deve ser venerado na liturgia e rodeia e atrai os santos. O respeito que as ovelhas têm pelos evangelhos faz eles serem santos. Minha luz voltou aqui. Aqui. Vamos lá. Né? Melhorar um pouquinho. Ficar um pouquinho no mais escuro aqui. Não faz mal pra ninguém, não. Próxima vez eu. Próxima vez eu carrego, né? Eu esqueci de carregar a minha luz ali e tudo mais. Enfim. Vamos lá. Agora continuando, então. Continuando aqui, peraí. É isso aqui mesmo. A unidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento prefigura o Novo. O Antigo Testamento prefigura o Novo Testamento. Deus anuncia no Antigo o que fará no Novo. Então, é como se eu dissesse, eu vou fazer isso aqui. E ele começa lá no Gênesis. Olha, eu vou fazer isso aqui. Olha, eu vou fazer isso aqui. Olha, o que ele vai fazer? Ele vai salvar o seu povo. Ele vai salvar o seu povo. Então, a salvação do povo, por exemplo, do Egito, né, é nada mais, nada menos do que uma prefiguração. Que é uma prefiguração daquilo que Jesus faz no Novo Testamento. Então, não adianta olhar para o Antigo Testamento sem olhar para o Novo Testamento. Então, e olhar somente para o Antigo Testamento é como se eu dissesse assim: Deus só quer coisas terrenas para a gente. E foi exatamente o que Jesus veio falar, veio apresentar o reino dos céus. E ele não veio apresentar o reino da terra, né? Então Jesus não veio apresentar o reino da terra, né? E é isso que talvez os judeus eles não entenderam. Jesus não veio apresentar esse reino visível, mas ele veio apresentar o reino invisível. O Novo Testamento é o Antigo Testamento decifrado para as ovelhas, né? Ou seja, Jesus ele veio decifrar, ele veio dar significado para o Antigo Testamento. Ele não aboliu o Antigo Testamento, mas ele deu significado ao Antigo Testamento. Ler o Antigo Testamento olhando para o Novo. O Antigo Testamento tem um conteúdo inesgotável, tem o seu valor próprio da revelação. Jesus reafirma o Antigo Testamento. Quando estiver lendo o Antigo Testamento, as ovelhas devem ver Jesus sendo revelado ali. Há sempre a figura de Cristo em cada detalhe. Então, quando você ler o Antigo Testamento, observe se Jesus está ali. Porque possivelmente com 99%, não, com 100% de chance, melhor, né? Com 100% de chance, dá para ver Jesus ali. Dá para ver Jesus, ou dá para se levar a Jesus em alguma situação ali. Claro que existem outros que são mais claros, outros não, mas obviamente dá para ver Jesus em tudo. O Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo é desvendado no Novo. Então, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o Novo Testamento está oculto, né? Ou seja, Jesus está oculto ali. Mas já no Novo Testamento, o Antigo é desvendado, ou seja, é decifrado ali. Os acontecidos no Antigo Testamento não perdem a importância. Como eu disse, a travessia do Mar Vermelho aqui não perde a importância, porque ainda que seja do reino da terra, ainda que seja do reino, que seja da terra, coisas acontecidas da terra, mas isso nos remete ainda aos bens espirituais. O que ocorreu no Antigo Testamento não perde seu valor no plano de Deus, pelo fato de, ao mesmo tempo, serem etapas intermédias deste plano. Ou seja, era o que Deus queria. Era o que Deus queria que acontecesse e Deus permitiu
que acontecesse. Certo? Vamos para a nossa última etapa agora dessa leitura, que é a Sagrada Escritura na igreja. O que a Sagrada Escritura oferece? É o sustentáculo e vigor para a igreja, é firmeza da fé, alimento da alma e fonte de vida espiritual pura e perene. Então a igreja, ela é alimentada, ela é sustentada no seu vigor, na sua firmeza, como alimento e fonte de vida espiritual pura e perene para a igreja. Como deve ser o acesso à Sagrada Escritura? Eu falei para você que o acesso antigamente era limitado. Por quê? Por conta das limitações físicas, não porque a igreja proibia e tudo mais, não, simplesmente porque não tinha Bíblia, não tinha como escrever uma Bíblia para cada pessoa. Hoje nós temos como. Hoje nós temos como. Graças a Deus, né? Eu pelo menos tenho umas 5 ou 6 Bíblias aqui em casa, não acredito, fora as que eu tenho no celular. Então, hoje, assim, a Bíblia é muito acessível, mas antigamente não era. Então, a igreja aconselha o acesso dos fiéis à Sagrada Escritura seja de forma ampla e aberta. Então, quando você ouvir alguém falando assim, porque a igreja, ela, é, ela, ela proibia as pessoas comuns de ter a Bíblia. Não é que ela proibia, é que era difícil acesso mesmo, tinha difícil acesso. Não era só a Bíblia que era difícil acesso, não. Todos os livros daquela época era difícil acesso. Ter um livro era assim, algo custoso, era caro, era difícil, né? Não só a Bíblia, mas todos. Por que tantos livros se perderam, tantas obras se perderam, né? Justamente por isso, porque tinham poucas cópias. Essas cópias elas foram deixadas de lado, né? E foram se perdendo com o tempo, com material falho e tudo mais. Acontece também. Acontece até com os livros nossos aqui, se a gente deixar, daqui 500 anos um livro vai se perder, né? Esses livros nossos já não vão existir mais. Fogo, sei lá, o que acontece, tantas coisas, né? Acidentes e tudo mais. Quais os lugares de destaque na Escritura? Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura tem destaque, então, na teologia, no ministério da palavra, e esse ministério da palavra é a pregação pastoral, a catequese, toda a instrução cristã e principalmente a homilia litúrgica. Então, ela deve ser em todo lugar, a palavra de Deus está destacada ali, né? Na teologia, óbvio, ou seja, se você for falar de Deus, você precisa ter a Bíblia em Deus. Se você for estudar em Deus, você precisa ter a Bíblia ao seu lado. Se você for falar do ministério da palavra, né? Ou seja, você for levar as pessoas, não num sentido de estudo, mas no sentido espiritual, levar as pessoas a experimentarem Deus, então através de uma pregação, através de uma catequese, através de uma instrução cristã, ou através da homilia litúrgica, você deve destacar a palavra de Deus. É para ler e viver. A palavra de Deus é para ler e viver. A igreja nos exorta à leitura frequente, a aprender a ciência de Jesus Cristo. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Eu vou repetir isso aqui. Ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. A igreja sempre encorajou o uso das Escrituras para as ovelhas. Amém? Conseguiram entender isso aqui então? Tudo certo, né? Eu achei que esse vídeo ia ficar um pouquinho mais longo, mas graças a Deus ficou curto, não ficou tão prolongado como os outros. Cada vídeo vai ter sua diferença, uns vai ter 1 hora, outros vai ter um pouco mais, outros vai ter um pouco menos, mas todos aqui com conteúdos riquíssimos, né? E sem parar. Então a gente assim, não tem aquele momento assim, a gente para assim poucos segundos, né? Só para você escrever ali, você beber uma água, para você prestar atenção ali, tudo mais, né? Então, o que a gente precisa levar em consideração por tudo aquilo que nós dissemos? A gente precisa viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos chama a um conhecimento de Deus. É Deus se comunicando conosco. Mas por que ele se comunica conosco? Ele se comunica conosco porque ele nos ama e ele sabe que o conhecimento dele, o conhecimento de Deus, ele sabe que o conhecimento de Deus é a nossa salvação. Então, se nós conhecemos a Deus através da Bíblia,
nós conheceremos, se nós lermos a Bíblia, se tivermos contato com Deus, nós conheceremos a Bíblia e conheceremos Deus. Conhecendo Deus, nós o amaremos, nós o honraremos, nós seremos felizes. Então, a palavra de Deus, ela nos convida a essa vivência, essa busca, esse amor grandioso nas nossas vidas. Feche os seus olhos da forma como você está e vai pedindo então isso para Deus, que eu ame mais a palavra de Deus, que eu saiba inspirado a palavra de Deus, né? Como eu disse lá na Lectio Divina, faça uma leitura, pega o evangelho do dia, alguma coisa assim, todos os dias. Escreva isso, anote, fala assim, o evangelho de hoje é esse. E você lê aquilo. Aí depois você pensa naquilo que foi lido. Depois você anota aquele sentido, o segundo sentido, que é o sentido da meditação. Primeiro a leitura, depois a meditação. Então você vai e faz uma meditação sobre aquilo. O que Jesus quis falar para mim aqui? Porque Jesus que ditou a Bíblia, o Espírito Santo. Então peça ao Espírito Santo para inspirar você. O que Jesus quer falar para mim? O que o Espírito Santo quer me inspirar? Depois você fala assim, tá, o Espírito Santo me inspirou isso aqui. Quando você tem algo claro na sua vida, o Espírito Santo me inspirou isso aqui. Bom, agora eu vou ter uma atitude. E essa atitude é a sua oração. Você vai rezar. Você vai responder a Deus. Agora você vai dizer, olha, Senhor, eu preciso mudar nisso, nisso, nisso. Eu vejo que é o sentido moral. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso ver. Eu preciso amar mais, perdoar mais, fazer isso, fazer o que for que a Bíblia inspirou a você. E por fim, o sentido anagógico, que é o sentido onde ele me remete ao eterno. Ou seja, essa contemplação, esse amor que eu vou ver em Cristo, eu vou me unir de forma irremediável e infinita e eterna, né? Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. É de uma forma irrevogável também que acontece isso nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus nos chama a esse chamado que é irrevogável. Bom, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, que nós possamos encerrar esse momento aqui para sermos inspirados por Deus a cada dia mais. Então, já eu falei no começo, então se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e vamos seguindo na graça e na presença de Deus, na catequese destrinchada nesse projeto Um Quarto de Oração. Amém? Então Deus abençoe a sua vida, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, e Sagrada Família, rogai por nós. Deus abençoe a sua vida.